Boa tarde, professor Marcos. Tudo bem? Boa tarde, Eric. Estamos aqui. Estamos a postos. Então, eu acredito que agora podemos começar. Tem mais alguém para aguardar? O Matheus, tem alguém que foi convidado que ainda está tentando entrar no link? Ou podemos iniciar? Podemos iniciar. O professor, o Matheus e a Mayra estão sem microfones, então, se tiver alguma questão, ele vai responder no chat, tá bom? Tudo bem. Vamos em frente. Eu vou compartilhar a apresentação. Iniciar. Ótimo. O Eric, você que antes fez os contatos iniciais com o pessoal aí de Santa Rita de Ibitipoca, quem que está participando hoje, representando aí Ibitipoca? Só um momento, deixa eu só terminar de compartilhar que eu informo você. Ok. Eu vou esquentar o café da manhã, pode ser. O professor, o Matheus é o representante do meio ambiente do município. O microfone do senhor está desligado. Você falou, além do Matheus, então, falou também de uma outra pessoa que está com problema no telefone. Quem foi? No som. Está me ouvindo, Eric? Sim, professor. Estou te ouvindo. É a Mayra. A Mayra. Ok. Antes de você iniciar a apresentação, essa apresentação, eu queria fazer uma breve abordagem e depois eu gostaria que Mayra e o Matheus, eles pudessem, se quiser, manifestar-se através de alguma mensagem para a gente ir interagindo. Mas colocar para eles e todos que nos ouvem, eu tive o privilégio de ir aí no município de Santa Rita de Ibitipoca, um lugar muito bonito, paisagem linda, lugar muito generoso. Eu já tive também em outras regiões ou outros municípios no entorno, essa região muito privilegiada, visão panorâmica extraordinária. Mas vamos ao foco. Queria chamar a atenção de que o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos é um instrumento muito importante de mudança de paradigma. Não é o plano em si físico, impresso e entregue ao município, que vai propiciar que as mudanças efetivamente ocorram. É preciso algo mais do que isso. É preciso que o poder público municipal, na condição de gestor, ele monte uma estrutura capaz de ter profissional ou profissionais que possam estar executando tudo aquilo que está escrito. Porque o papel é muito generoso, o papel aceita tudo, está tudo muito bem escrito. E vocês vão ver, Mayra, que existem tantos volumes para que no dia a dia o prefeito não vai ter condição de manusear, porque ele tem muitas responsabilidades com saúde, com educação, com acesso, os transportes, melhoria de estrada, habitação, etc, etc. Então, o plano é uma peça, dentre tantas, que o poder público tem que administrar. E para que, especificamente em relação a resíduo, logre êxito, é preciso que exista uma equipe técnica capaz de estar executando todas as ações e todas as metas previstas, que são inúmeras. Tem ações que devem ser executadas
continuamente, tem outras que devem ser executadas de imediato, outro a curto prazo, outros a médio prazo. Então, esses prazos, quem vai acompanhar é essa equipe. E uma outra coisa é o seguinte, às vezes o sonho, ele é maior e ele é legítimo, mas os recursos estão, às vezes, aquém da disponibilidade para efetivamente fazer isso. E ter uma equipe técnica é muito importante para buscar recursos, buscar parcerias, colocar no orçamento para que efetivamente o plano possa ser executado tal como planejado. Esse plano, dentre outras coisas também, ele tem que ter visibilidade, ele tem que estar disponível no portal da prefeitura. Estou chamando a atenção porque Deus me deu o privilégio de fazer parte de equipe que elaborei já mais de 100 planos, seja de saneamento básico, seja plano de resíduos. E muitos desses municípios, ou a maioria desses municípios, mesmo o esforço para bancar os custos da elaboração do plano, mesmo as audiências públicas, em alguns lugares com muita participação, você não encontra as informações que são públicas, que deveriam ter transparência, ter visibilidade, você às vezes não encontra nos portais da prefeitura, nem da Câmara. Ou seja, ele existe de forma impressa, ele existe em forma digital, mas não é disponibilizado para a sociedade. E observe que toda e qualquer transformação na área, por exemplo, de resíduos, só vai ocorrer se houver transparência. E por que tem que haver essa transparência? Porque além das metas a serem executadas ao longo dos anos, uma outra coisa importante é quer queira e respeitosamente, quer queira o prefeito daí, queira ou não, terá que implantar a taxa de cobrança pela remoção de resíduos, porque assim está escrito na lei, que é o novo marco regulatório de saneamento. Então, todos os prefeitos de todos os municípios brasileiros terão que implantar essa taxa de remoção de resíduos. E aqueles prefeitos que não o fizerem, eles poderão ser responsabilizados por renúncia fiscal. Sei que para muitos prefeitos, ele enxerga isso aí como um aspecto de desgaste político. Na hora de informar a população que está cobrando pelo um serviço, claro que muitos cidadãos não vão se dar por satisfeitos. Mas aqui não se trata de se dar ou não por satisfeito. Se trata de ter uma lei e a lei precisa ser cumprida. Se o prefeito ele não se sente confortável, não sei se é o caso aí, independente de ser ou não, mas se algum prefeito não se sente confortável para fazer essa comunicação pública, ele deverá ter uma equipe ou contratar alguém para que conduza uma audiência pública em que convide a Câmara, o Ministério Público, movimentos de igreja, o padre, os pastores, a organização, escolas, enfim, para que os técnicos possam detalhar o que está na lei e definir o que é de responsabilidade do poder público. Assim sendo, até o meio do ano, que é logo aí na frente, vocês aí do município, tá, de Santa Rita de Bitipoca devem fazer um bom planilhamento de todas as despesas referentes ao setor de limpeza pública. Se o caminhão é próprio ou se é terceirizado, vocês têm que ter a planilha dos custos. Se vocês pagam transbordo para levar os resíduos para um aterro, quanto tem que estar planilhado. Quantos funcionários estão envolvidos, se ele é próprio ou terceirizado. Ao final, vocês têm que ter uma planilha atualizada, quanto mensalmente custa o serviço. Com base nesse valor, vocês precisam calcular quanto que poderá ser a tributação ou a tarifação para cada cidadão. E até ter um critério. Se tem alguma parte da comunidade que é extremamente carente, que deve ser aplicada uma tarifa mais baixa, a chamada tarifa social, isso deverá ter um projeto de lei da prefeitura encaminhando para a Câmara analisar e, ao final, aprovar a lei autorizando o poder público, na forma da lei maior, que é a lei federal, do novo marco regulatório de saneamento, implementar essa cobrança mensal, que é a cobrança pelos serviços de remoção de resíduos. E como que vai saber qual é o valor a ser aplicado para cada domicílio? Isso é o custo do serviço dividido pelo número de imóveis da cidade, tá?
usando alguns critérios, como eu falei, por exemplo, se tem algum bairro que é de tarifa social, certo é que deve haver, por conta dessa tarifação, todo um nível de transparência para que a sociedade saiba o quanto está pagando e qual é o custo do serviço. Para ilustrar, eu trabalhei 5 anos no Serviço de Limpeza Pública de Viçosa. E lá, nós disponibilizamos no portal do Sistema Autônomo de Água e Esgoto, que fica à vontade se vocês assim quiserem consultar, porque ele é público, tá? SAAI Viçosa, Viçosa sem cedilha, porque esse é o endereço eletrônico. Esse SAAI Viçosa é uma autarquia municipal cujo serviço de água e esgoto e de limpeza pública ela administra por uma transferência de titularidade passado pela prefeitura. E lá, quando você clica, por exemplo, o serviço de limpeza pública, você vai saber, desde o salário do diretor, presidente da limpeza pública, né, do setor de limpeza pública do SAAI, todos os funcionários, motoristas, varredores, garis, etc., custo operacional de cada caminhão, custo dos caminhões terceirizados, então você tem todo o planilhamento, materiais de consumo, e lá a lei que foi aprovada na Câmara, definindo qual é o critério e a fórmula do critério da cobrança. E aí, dá muito conforto à sociedade viçosense, porque você tem mensalmente quanto foi o custo do serviço e quanto foi a arrecadação. E aonde sai essa arrecadação? Sai na conta de água e esgoto, lá discriminando tarifa de água tanto, tarifa de esgoto tanto, tarifa de limpeza pública tanto. O SAAI arrecada e destina os respectivos valores arrecadados com cada serviço, respectivamente, para cada serviço, para cada setor, para cada divisão. Neste caso, o setor de limpeza recebe o seu e administra, tendo sempre a sociedade acompanhando. E o importante é que todos os planos estão lá disponíveis, tanto no site da prefeitura, como no site da Câmara, como no site do SAAI. Isso chama-se controle social. Então, o que o Eric vai apresentar aqui é um documento minucioso, detalhado, ele é muito mais amplo. Claro que o nosso tempo não é possível para o Eric destrinchar tudo. Então, ele vai fazer uma síntese deste plano, do que vocês vão receber aí, tá? De qualquer forma, ao receber o produto, se tiver alguma dúvida, estaremos aqui disponíveis para assessorá-los, orientá-los e esclarecermos, que esse é o nosso papel de ofício. E aí, porventura, as dúvidas que surgirem, vocês mandem a mensagem. Então, a síntese da minha fala, abrindo essa apresentação, é que o poder público deve se estruturar para ter um setor, para tomar conta do plano, executar o plano, olhar o plano, ler o plano, entender o plano, para efetivamente ele lograr isso na sua execução. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, para que efetivamente as ações previstas no plano sejam executadas, é preciso ter arrecadação, é preciso ter dinheiro, é preciso ter recursos para investir naquilo que precisa ser feito. E aonde vai tirar esse dinheiro? Do próprio orçamento do município. Mas como? Através da taxa de remoção de resíduos que está previsto na própria lei. E chama atenção que o tempo está muito curto. Nós já estamos no mês de março e a partir de julho, os prefeitos que ainda não implementarem, eles terão que responder na forma da lei no Ministério Público, tá? Ou cobrança da própria Câmara. Por quê? Porque não se pode prestar serviço público sem ter uma previsão de arrecadação ou cobrança por conta dos usuários. Quem usa um serviço tem que pagar por ele. É isso. Estou à disposição. É uma honra, é um privilégio estar aqui com vocês. Que Deus nos abençoe nessa reunião. Ela seja bastante profícua, ela traga bons resultados. Com você, Érico. Então, vamos iniciar. Só lembrando que no chat está um formulário, caso queiram fazer algum comentário e posteriormente ser respondido, tá nesse formulário, tem essa opção para vocês fazerem esse comentário. E é importante o preenchimento deles, independente de algum questionamento, para que fique salvo a presença de todos. Tá ok? Então, vamos lá. O meu nome é Eric,
Cordeiro, sou engenheiro sanitarista e ambiental. Estou aqui representando a empresa ASL Consultoria, que elaborou o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para o município de Santa Rita de Vitipoca. Estamos, então, apresentando a versão preliminar do plano, que é o 6º produto desse plano. Então, vou mostrar que já foram feitas várias etapas, vários produtos, e agora essa versão preliminar é a junção de todos o trabalho que foi feito até o momento. E que estamos agora caminhando para o final do nosso trabalho. Então, inicialmente, o professor Marcos fez uma abertura do que será a nossa reunião. A apresentação dos envolvidos, essa é a pauta da audiência pública, né? A apresentação dos envolvidos, a classificação dos resíduos, o plano de gestão integrado em si, de forma bem simplificada, né? Porque senão nós ficaríamos aqui muitas horas para descrever todo o plano, as etapas de elaboração, a apresentação das agendas setoriais e a contribuição da população. Lembrando que esse plano ficou à disposição em consulta pública por 30 dias, né? Então, a partir da 30 dias de consulta pública é feita a audiência para poder fazer esses ajustes com as contribuições da população. Então, participaram da elaboração e da aprovação do plano o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, que é a CEIVAP, que ela ela que tem um recurso, né, através da cobrança do uso da água, os grandes usuários, né, que passa esse recurso para a GEVAP, que é a Agência da Bacia, e a Agência da Bacia fez uma licitação através do ato convocatório 04, e a nossa empresa, a ASL Consultoria, foi a vencedora desse processo licitatório, e também temos a participação do grupo de acompanhamento, que foi uma indicação de membros da gestão municipal, da empresa MIG Projetos Sustentáveis, que faz toda a revisão do nosso trabalho, e agora temos a participação da prefeitura e da população. Já citei o ato convocatório 04, então ele teve o objetivo de fazer a contratação de empresa para elaboração de planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos de diversos municípios. E esse ato convocatório contempla os municípios de Guiricema, Orizânia e Santa Rita de Vitipoca, que estão pertencentes ao território da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Lembrando que o município em si não teve custos com esse plano. E sim, então, foi recursos do Comitê de Bacia que foram... o município foi contemplado com esse plano, através desses recursos. Então, vamos iniciar através a descrição da Lei de Resíduos Sólidos, né, que é a Lei 12.305, de 2010, que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ela é regulamentada pelo Decreto 10.936, deste ano, 12 de janeiro, que teve algumas adequações. A Política Nacional de Resíduos Sólidos define o gerenciamento dos resíduos sólidos como um conjunto de ações exercidas direta e indiretamente nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final, ambientalmente adequado de resíduos sólidos e de rejeitos. A Política Nacional determina que a elaboração do plano como condição para que os municípios acessem a recursos federais destinados à limpeza urbana, ao manejo dos resíduos sólidos. Então, sem esse plano municipal, o município não consegue recursos federais. Então,
principalmente se falando de recursos, por exemplo, para a instalação de aterros sanitários, seja um aterro sanitário próprio, ou um consórcio, ou até mesmo a instalação de usinas de triagem, de compostagem. Para se conseguir recursos, tem que se ter esse plano, é um pré-requisito. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos define que temos vários tipos de resíduos, de acordo com a sua origem e com a sua periculosidade. A origem é questão domiciliar, os resíduos domiciliares, né, que são aqueles produzidos na residência. Os resíduos de limpeza urbana aqueles originários de varrição, de logradouros, vias públicas, que é o serviço de limpeza urbana, como a capina, a roçada, tudo são serviços públicos de limpeza urbana. E os resíduos sólidos urbanos é a junção dos resíduos domiciliares com os resíduos da limpeza urbana. Os resíduos de serviços públicos de saneamento básico são aqueles gerados nas atividades que são serviços públicos, mas não relacionados aos de limpeza urbana. São os resíduos gerados numa estação de tratamento de água, numa estação de tratamento de esgoto, que são principalmente os lodos, né? Os resíduos industriais são os gerados nos processos produtivos e instalações industriais. Os resíduos de serviço de saúde são os gerados em farmácias, clínicas médicas, clínicas odontológicas, clínicas veterinárias, postos de saúde, hospitais, né? Então, entre esses locais de serviço de saúde, tem os públicos e tem os privados. Então, o município tem a obrigação de fazer a gestão dos serviços de saúde daqueles serviços públicos e aqueles serviços privados têm também a sua obrigação de fazer a gestão desses resíduos. Os resíduos de construção civil, então, aqueles resíduos de construção, de reforma, de reparo, demolição, então, são resíduos da construção civil. Os resíduos da agro-silvopastoril são aqueles ligados à agropecuária, à silvicultura. Então, são embalagens, são resíduos orgânicos que são gerados, são resíduos... então, qualquer resíduo ligado à pecuária, à agricultura. Então, só que muitas vezes são reutilizáveis, né? Principalmente a questão dos orgânicos. E as embalagens devem ser feito a logística reversa, a devolução dessas embalagens pela questão do risco de contaminação da água, do solo, né? Não pode ser descartado de qualquer forma. Os resíduos de serviço de transporte são aqueles relacionados a gerados em portos, aeroportos, rodoviárias. Por quê? Porque os resíduos, esses resíduos desses locais, eles podem ter contaminantes que provindos de outras regiões. Às vezes a pessoa está de passagem, está com a saúde debilitada, está trazendo alguma doença, então esse resíduo que ela deixa numa rodoviária não pode ser descartado junto com o resíduo de resíduos sólidos urbanos, ele tem que ser um tratamento especial. E muitas vezes é o que não acontece, né? Ele simplesmente é coletado pelo caminhão e destinado juntamente com os outros resíduos. E os resíduos de mineração são os resíduos gerados na extração e no beneficiamento de minérios. Aí a periculosidade são os resíduos perigosos, são aqueles que têm alguma característica, como são os inflamáveis, corrosivos, tem alguma toxicidade, patogenicidade, então tem risco à saúde pública ou à qualidade ambiental. E os resíduos não perigosos é aqueles que não se enquadram nessa questão de resíduos perigosos. Então, por exemplo, os resíduos domiciliares, a grande maioria são resíduos não perigosos. Os resíduos da limpeza urbana também são não perigosos.
Agora, tem outra classificação de resíduos que é de conforme a Associação Brasileira de Normas Técnicas. E, essa classificação é principalmente na questão da destinação final desses resíduos. Assim, qual o tratamento adequado? Por exemplo, aí eles se dividem em características físicas, químicas e os riscos. As características físicas são os resíduos secos e úmidos. Os secos são plástico, papel, metal, vidro. Os resíduos úmidos é a fração composta por materiais orgânicos, né, e não recicláveis, e que normalmente é os resíduos gerados na cozinha, né? Que sobrepõem às características químicas, que são os resíduos orgânicos. E os resíduos inorgânicos são aqueles que não têm origem biológica, que também se remete aos resíduos secos, que são os metais, os vidros. Então, a grande fração dos resíduos secos são inorgânicos. O risco, temos a classificação do classe 1, que é os perigosos, classe 2A, não inertes, e o classe 2B, inertes. A classificação dos perigosos são aqueles que apresentam algum risco físico, alguma característica física, química ou infecto-contagiosa, que pode acarretar risco à saúde ou ao meio ambiente. Os inertes são aqueles resíduos que não se interagem com o meio. Então, ele não tem o resíduo está junto com outros resíduos no lixo e ele não vai interagir. Então, o vidro, o metal, os outros resíduos não vão interferir, não vai mudar suas características químicas, né, ou físicas. E os resíduos não inertes são aqueles que não se enquadram nos inertes, que são os resíduos que têm biodegradabilidade, combustibilidade ou são solúveis em água, igual, por exemplo, a questão do papel. Ele tendo uma umidade, ele vai ter alteração na sua característica física. Então, são resíduos não inertes. E o que é o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos? Ele consiste no diagnóstico da situação atual, do conjunto de resíduos gerados no município e define as diretrizes, estratégias, metas, ações para que o plano seja operacionalizado numa visão de 20 anos. Deve ser elaborado a partir de passos metodológicos que garantam a participação e o controle social e buscam o cumprimento de metas estabelecidas. E sempre se busca como plano a redução, a reutilização e a reciclagem dos resíduos. Então, agora vamos falar das etapas do plano. Já estamos na etapa 6, no produto 6, mas eu vou descrever todas as etapas de forma resumida. O que foi apresentado? Foi apresentado o produto 1, que é o plano de trabalho, e o plano de comunicação social. Como é que esse trabalho ia se desenvolver? Como seria o contato com a prefeitura, com a população? Está descrito lá nesse trabalho, nesse plano de trabalho. O produto 2 é o levantamento das legislações preliminares. O que seria? Levantar a legislação federal, estadual e municipal relacionadas com resíduos sólidos e fazer um diagnóstico e identificação se tinha alguma divergência entre as legislações e depois apresentar também a questão de uma minuta de uma legislação para o plano municipal de resíduos sólidos. O produto 3 é a caracterização do municipal. Então, a caracterização física, socioeconômica do município. E o produto 4 é o diagnóstico municipal participativo, que, então, é a descrição de como é que está a situação dos resíduos sólidos no município. Tem coleta diária, 3 vezes por semana, onde que é direcionado esse resíduo, tem tratamento adequado aos diferentes tipos de resíduo, tem essa separação, tem coleta seletiva, então foi tudo feito nesse diagnóstico municipal.
O prognóstico análise. Então, se o diagnóstico é a identificação de como é que está a situação atual do município, o prognóstico é aquilo que pode ser feito de melhoria. Então, vamos fazer uma correlação aqui. O diagnóstico seria uma doença e o prognóstico seria o remédio. Então, o que podemos melhorar? Então, seria esse produto 5. E o produto 6 é a versão preliminar do plano, que é a junção do produto 1, do produto 2, do produto 3, 4 e 5. E esse produto ficou em consulta pública do dia 31 de janeiro até dia 3 de março. E hoje estamos efetuando está ocorrendo a audiência pública, né? A partir do momento que finalizarmos a audiência que tiver aprovação do plano, não tiver alguma sugestão, alguma adequação, faremos essas revisões e depois entregaremos esse produto 6 para que seja disponível no site a versão final. A prefeitura tem que, igual o professor comentou, a prefeitura tem que fazer a divulgação desse plano, né? Ela não pode ser simplesmente, tem um plano e ele ficar engavetado. Tem outras políticas públicas que dependem desse plano. E o produto 7, que vai ser essa versão final, que a previsão de entrega agora no mês de março, né? Então, e o produto 8 é o manual operativo. Entre as diversas metas que foram propostas no prognóstico, no produto 5, quais são as prioridades? Qual o prazo para ser executado? Então, está lá no produto 8, no manual operativo. E também ele está em elaboração e a previsão de entrega dele também é agora em março. Aí ele vai passar por revisões, ele vai passar por correções para a entrega final ser no mês de abril. Então, tem a reciclagem, né, que é de grande importância na questão da redução de quantidade de resíduo que vai ser destinado ao aterro. Por quê? Porque o aterro é um alto custo de instalação e manutenção. Então, quanto mais tempo você prolongar a vida útil do aterro, seguir-se o que foi projetado inicialmente, você diminui custos. E essa diminuição de custos se inicia com a reciclagem dos resíduos da fração reciclável dentro dos resíduos coletados. Então, temos que fazer a triagem, fazer a separação dos resíduos, que é o rejeito, né? Aquele que não tem mais utilização, aquele que vai ser destinado diretamente para o aterro, daquele resíduo que, por exemplo, dos resíduos orgânicos que vai ser composto, feita a compostagem, ou dos resíduos que vão ser destinados à reciclagem. Então, após a triagem, vai ter que ser feito três situações. Os rejeitos que vão para o aterro, os recicláveis e os orgânicos que vão ser destinados à compostagem. Então, aqui tem um pátio de compostagem, né? Por que a compostagem é importante? Primeiro, porque vai ser uma fonte de matéria orgânica, né, para outras atividades. E segundo, que você vai diminuir a quantidade de resíduo que vai para o aterro sanitário. Então, aqui temos uma imagem de um aterro sanitário. Então, é uma obra de grande porte e de alto custo. Então, tudo se justifica que para se atenda àquilo que está no projeto, você diminua a quantidade de rejeito que vai ser disposto no aterro sanitário. Então, o que se busca? Se busca que só vai com o aterro sanitário aquilo realmente que não tem mais outra alternativa. E então estamos levantando essa questão do aterro sanitário, por quê? Porque é a destinação adequadamente, né, correta, ambientalmente correta. Não se é permitido nem fazer a deposição de lixo em lixões e nem em aterros controlados. Somente a legislação permite somente aterros sanitários. E esse prazo já se esgotou, né? Então, tem essa
situação dos aterros, os municípios que ainda não têm aterro sanitário estão de forma inadequada, né? Então, tem vários fatores críticos que alteram a vida útil do aterro. E todo o plano de saneamento, o plano de resíduos sólidos, ele tem que ser levantado, atualizado, conforme esses fatores críticos. Por exemplo, a geração de resíduos ela é per capita. A população está crescendo, a quantidade de lixo per capita por habitante está sendo a mesma, a renda da população cresceu, a tendência se a renda da população crescer, essa geração de resíduos per capita aumentar. Então, o índice de atendimento da população. A população é totalmente atendida, a população urbana e rural. Por quê? Porque tem a universalização dos serviços de saneamento, que é uma obrigação do poder público. Não se pode, perante a lei, fazer a coleta de resíduos somente da área urbana. Tem que ser toda a população tem que ser atendida. Não quer dizer que seja com a mesma frequência. Pode ser a área urbana, a frequência pode ser 3 vezes por semana ou diariamente. A área rural, pela quantidade de resíduo que é gerado, pode-se fazer uma coleta para ser viável economicamente, às vezes uma vez por semana, né? A composição graviométrica, o professor Marcos Magalhães foi até no município e fez essa classificação para saber quanto dos resíduos é passível de reciclagem. Faz essa separação. Quantos por cento que é reciclável, quantos por cento que é orgânico, que pode ser destinado à compostagem, e quantos por cento que tem que ser destinado diretamente para o aterro sanitário. Então, tem diversos fatores críticos que influenciam a questão da vida útil do aterro. Então, todos esses fatores são propostos, são levantados dentro do Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos e de grande importância, né? A legislação aplicável, o município tem que estar com ela atualizada, a forma de prestação de serviço, a cobrança, como o professor levantou, pelos serviços prestados, a destinação final, que não é só o aterro sanitário, cada tipo de resíduo tem a sua destinação adequada. Por exemplo, resíduos de saúde são destinados à incineração. Os resíduos, alguns resíduos são destinados à logística reversa, que é o próprio gerador que tem a obrigação de fazer essa coleta reenviar essas embalagens ou esses produtos ao gerador, né? A empresa que fez o produto. Então, são diversos fatores que estão interligados ao plano municipal e que são fatores críticos, que têm que ser analisados e revistos periodicamente. Então, vamos falar agora sobre a questão do município em si, do município de Santa Rita de Ibitipoca. Um simples diagnóstico do que foi encontrado. A Prefeitura Municipal é responsável pela prestação de serviços de limpeza e manejo dos resíduos. Então, a Prefeitura faz a coleta, é coletado 100% da área urbana, a população rural não é atendida, é feita a coleta 3 vezes por semana na sede do município e nos distritos e nos povoados são efetuados a coleta 1 vez por semana. Na terça-feira não há coleta. Então, o município é feita a coleta na segunda, na quarta e na sexta. E na quinta também não tem coleta. E na segunda é feita no distrito de Bom Jesus do Vermelho, na quarta no distrito de Paraíso Garcia e na sexta no povoado de Moreiras. Aí aqui alguns imagens de algumas lixeiras, né, espalhadas pelo município. Aqui também no distrito de Bom Jesus do Vermelho,
distrito de Paraíso Garcia e no povoado dos Moreiras. Aqui é a questão da capina, da varrição, né? da poda, que são também serviços competência do município, né? A varrição na sede e nos distritos é diariamente, e no povoado dos Moreiras, somente na sexta-feira. Os resíduos de limpeza urbana, temos 2 trabalhadores na sede e 1 trabalhador em cada distrito e no povoado. Os resíduos provenientes da varrição são acondicionados em sacolas e ficam dispostos próximo aos locais de coleta do caminhão, que na verdade não é o caminhão, é o trator, né? O município faz a coleta pelo trator. O município não realiza o controle da quantidade de resíduos de limpeza urbana que é gerada, e os serviços da poda e da capina são realizados por demanda. Necessita de fazer a limpeza, a capina ou a poda de uma praça. Aí se organiza, o município se organiza para fazer essa demanda. Então, aqui estão os caminhões, os tratores que o município tem, né? Então, os resíduos são coletados por meio do trator. O caminhão são destinados aos resíduos de construção civil e a máquina também utilizada para os resíduos da construção civil. Os resíduos são transportados a aproximadamente 2 km para a área de transbordo e depois, posteriormente, encaminhados para Juiz de Fora. O aterro sanitário, vital e engenharia ambiental. Então, hoje o município está atendendo a legislação em relação à questão da disposição final dos resíduos. Porém, na questão dos resíduos da construção civil, o município não tem regulamentado, não tem uma área destinada à disposição final dos resíduos da construção civil. São destinados a colocado em estradas, algum local que algum proprietário quer fazer o aterramento da sua área, então são destinados nessa situações, o que não é adequado, né? Os resíduos de serviço de saúde, aqui são à esquerda são alguns pontos, né? O posto de saúde, unidades básicas de atendimento encontradas no município, e à direita na parte superior alguns lixeiras, né, que são bem identificadas, específicas para isso, para destinação de resíduos contaminados, depois encaminhados para a sede do município, onde são armazenados até a coleta da empresa Colefar, que faz a destinação final, que é a incineração. Os resíduos da construção civil, como eu já disse, né, são restos de reparos de construções, demolições, o próprio resíduo da construção, né? E os resíduos de serviços públicos de saneamento, no caso do município, tem a estação de tratamento de água, que os lodos provenientes são descartados de forma irregular no sistema de drenagem após a diluição em água. Então, os filtros são lavados e descartados. Na verdade, esse resíduo deveria ser seco e depois encaminhado ao aterro sanitário, né? O município não tem estação de tratamento de esgoto, que então teria que ser feita a mesma finalidade quando gerado resíduos, deveria ter uma destinação final adequada para esse resíduo. Os resíduos industriais. As principais indústrias instaladas são no setor de rações e de laticínios, onde elas são responsáveis pelos seus resíduos e a prefeitura não faz exigência que as empresas tenham
o plano de gerenciamento de resíduos. Então, o município não sabe quanto que as empresas geraram de resíduo, qual a destinação adequada que essa empresa está gerando, está encaminhando esse resíduo. Então, são situações que o município tem a obrigação de acompanhar. Os resíduos agro-silvopastoriles, no município não tem pontos de vendas, né? Então, são destinados esses resíduos retornam através da logística reversa ao município de Barbacena, onde que são os estabelecimentos comerciais, onde são adquiridos esses produtos. E os outros produtos orgânicos, né, que são os restos dos cultivos, podem ser reaproveitados, né, como estercos, como material orgânico. E os resíduos da mineração, o município também apresenta 18 atividades de extração de minério, como ouro, quartzo, alumínio, bauxita, argila, areia, cascalho, de acordo com a Agência Nacional de Mineração. São 18 atividades cadastradas na agência. E o município também não cobra dessas empresas que apresentam o plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Então, temos dois planos. O Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, que é a obrigação do município ter. E tem o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, que é a obrigação de toda empresa privada de ter uma gestão dos seus resíduos. Então, temos o Plano Municipal, que é o município, e temos uma obrigação das empresas privadas. O produto 1 teve como objetivo descrever de forma sucinta, né? Como eu já disse, sintetizar como seria feito esse trabalho. O produto 2 é o levantamento da legislação e o que tem em comum com a legislação municipal, estadual e federal e possibilitar a melhoria na legislação municipal. O produto 3 é a caracterização do município, o 4, o diagnóstico municipal participativo. Então, é o retrato da situação atual do município. O produto 5 é o prognóstico, o que podemos melhorar, o que podemos apresentar de ações futuras, de metas, para que a situação seja a mais adequada e se atenda à legislação. O produto 6 é o que estamos apresentando hoje, né? O 7 é a versão final e o produto 8 é o manual operativo. E os objetivos específicos e metas para o sistema de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos. O gerenciamento adequado dos resíduos, visando a não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos. Então, o que a legislação diz? Que primeiro você tem que minimizar a geração. Não foi reduzir o máximo a geração de resíduo. Então, eu vou fazer a redução, a reutilização, a reciclagem e o tratamento final dos resíduos sólidos. E bem como a disposição. Então, porque tem resíduos que têm que ser tratados antes de ter a disposição. Não é simplesmente ir lá e se dispor no aterro sanitário, né? Os princípios básicos e diretrizes dos programas temos 9 programas, né, dentro do plano, e que esses programas têm diretrizes e metas e ações a serem executadas. Então, temos diversos princípios básicos, como a universalização do acesso, a regularidade da prestação de serviço, a eficiência na qualidade do sistema, a segurança operacional do sistema, a adoção de critérios sociais, por exemplo. O professor citou a questão da tarifa a ser cobrada pela coleta de resíduos. Sabemos que não podemos cobrar o mesmo valor de toda a população. Então, usa-se critérios sociais. Aqueles que têm maior condição se paga mais e, às vezes, aquelas famílias que não têm condição fica até isento. E outra questão também, a questão de critérios sociais
quanto maior a renda, maior a quantidade de resíduo que é gerada, né? Quanto menor a renda, a quantidade de resíduo gerado per capita é menor. Então, tem que se fazer uma análise, um levantamento de toda essa situação do município. Participação comunitária, né? Então, não pode se simplesmente impor uma taxação, devemos ter a participação da comunidade nessa discussão, principalmente junto ao poder legislativo, né? Fundamento da questão da saúde pública, evitar e minimizar os riscos epidemiológicos oriundos da falta desse serviço. Por exemplo, não podemos a falta da coleta regular ou quando ela não é feita programada, pode-se surgir doenças, né? Vetores como o mosquito da dengue, roedores, e isso trazer doenças para a área urbana. Então, você tem que fazer toda essa questão interligada à saúde pública. Você investindo em saneamento, você diminui custos com a saúde pública. A conservação dos recursos naturais, da mesma forma, se a disposição inadequada desses resíduos, seja ele em grande volume ou seja individualizado, por exemplo, não é feita a coleta dos resíduos da área rural. O que os moradores das áreas rurais fazem com os resíduos? Eles enterram, eles queimam? Isso estão fazendo a degradação dos recursos naturais, né? A contaminação do solo, da água, né? Então, isso pode provocar danos ao meio ambiente e à própria saúde pública dos moradores. A redução dos gastos públicos aplicada ao tratamento de doenças, né? Como já disse. E temos também as agendas setoriais. O que são as agendas? São as situações onde que o poder público vai interagir com a sociedade para que seja feita a melhoria da gestão dos resíduos sólidos de todo o município, sendo o município responsável ou responsável somente pelos resíduos urbanos, né? Mas auxiliar em políticas públicas aos demais geradores de resíduos, né? Então, temos a agenda da construção civil, temos só tomar uma água, só um momento. Temos a agenda da construção civil, que são os construtores, as instituições representativas, né? Os caçambeiros e os transportadores desses resíduos de construção civil. Os fabricantes, os manejadores de resíduos. Então, são toda a cadeia que envolve a construção civil tem que estar nessa agenda. A agenda dos catadores é representada pelos catadores de materiais recicláveis, os grandes geradores também, né, de materiais secos, né, e as associações têm que fazer parte dessa agenda. A agenda A3P é os próprios gestores da administração pública. Por exemplo, o próprio poder público gera resíduo em suas diversas atividades, né? Diversas secretarias. Então, ele tem que ter uma agenda interna para a redução desses resíduos, a melhor destinação, a reciclagem. Então, tem uma agenda específica para a administração pública. A agenda dos resíduos úmidos, que é os feirantes, as instituições representativas, né, do setor de hotéis, bares, restaurantes, que é os geradores dos resíduos úmidos, né, que é os resíduos orgânicos, né. A agenda da logística reversa,
que são os comerciantes, distribuidores, importadores, fabricantes, entre outros. E a agenda dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos, que são o setor industrial, comércio, serviços de saúde, mineradores, os grandes geradores, né? Por exemplo, não importa se, por exemplo, quem são obrigados a fazer os planos de gerenciamento de resíduos sólidos? As clínicas veterinárias, as clínicas médicas, as farmácias, porque eles são geradores de resíduos de saúde. As empresas que também são geradores de outros resíduos de mineração são obrigadas a fazer seus planos de gerenciamento de resíduos também. Então, cada tipo de resíduo tem, independente do porte, tem obrigação de fazer esse gerenciamento. O que vai constar nesse gerenciamento? Vai constar a quantidade que é gerada, a disposição, constar qual a qualidade desse resíduo, qual a forma de separação, qual a destinação final, se vai ter uma empresa responsável por essa coleta, por esse tratamento. Então, são essas as agentes. Aí vamos, de forma simplificada, apresentar qual a interação entre as secretarias, o poder público e essas agendas, né? Então, de forma resumida, vamos apresentar que a agenda da construção civil tem que a diretriz de otimizar a gestão dos resíduos de construção civil no município. Então, o município tem, através da Secretaria de Obras, identificar e cadastrar os geradores de resíduos da construção civil. Implementar o programa de educação ambiental e conscientização de todos os geradores de resíduos da construção civil, e isso se contempla também para outras agendas, né? Instituir a cobrança da taxa de prestação de serviço de coleta. Se o município vai assumir essa responsabilidade de fazer a coleta de construção civil, ele vai ter que cobrar. Se ele vai terceirizar isso, a empresa, para suprir seu custo, vai ter que ter uma taxa, né? Exigir o plano de gerenciamento de resíduos da construção civil dos grandes geradores, monitorar esse plano de gerenciamento de resíduos que exigidos dos geradores, né? E adequar o serviço de coleta, transporte e destinação dos resíduos. Então, é obrigação do município fazer o quê? Inventariar quantidade e qualidade dos resíduos gerados. Porque muitas vezes os resíduos da construção estão misturados com outros tipos de resíduos, né? Então, o município tem que inventariar e demonstrar, através da educação ambiental, que tem que fazer essa separação, né? Porque o município vai encaminhar esse resíduo para uma área de bota fora, mas esse resíduo realmente é só de construção civil ou tem outros resíduos contaminantes lá no meio? E tem que encerrar e recuperar as áreas de descarte irregular, né? Tem que fornecer serviços de coleta mediante pagamento de taxa. Então, estão tudo interligado, né? Então, são várias secretarias relacionadas e, normalmente, o prazo aqui é de imediato, né? Então, o município tem muitas ações para serem feitas de forma imediata. As agendas dos catadores envolvem mais a questão social, né? Então, tem muita questão da Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Meio Ambiente. Por quê? No fortalecimento e da cadeia de reciclagem. Então, se o município não tem essa implantada a coleta seletiva, não tem capacidade de fazer a segregação dos resíduos, fazer o incentivo dos catadores, né? E fazer de forma bem feita, né? Apresentando apoio, inclusive políticas públicas, né? Construir, implantar equipamentos voltados à coleta, triagem e beneficiamento dos reciclados. Então, ele tem que implantar pontos de entrega voluntária, ampliar o volume de reciclados processados na unidade, no caso
o município instalar uma usina de triagem e compostagem, né? Podendo ser feita também a análise de viabilidade de criação de associação cooperativa de catadores entre os municípios vizinhos. Por quê? Porque o município é pequeno. Às vezes a quantidade de resíduo de reciclado gerado é pequeno, não dá um retorno financeiro. Mas se juntar um pouquinho do município com um pouquinho do outro, um pouquinho de cada município, dá um volume maior e dá um retorno financeiro, né? Então, fazer esse link também com outros municípios. Dentro da agenda dos catadores também, viabilizar a comercialização direta das cooperativas com a indústria, né, de reciclados. Então, fazer essa ponte entre os catadores e a indústria, né? Então, é de suma importância, né? Essa questão da prefeitura fazer o apoio aos catadores de reciclados. A agenda A3P, que é uma agenda interna do poder público, né? Então, tem que criar e regulamentar uma comissão gestora, elaborar o plano de capacitação dessa comissão, realizar um diagnóstico da situação atual dos resíduos gerados dentro do próprio serviços públicos, elaborar um plano de gestão socioambiental, realizar campanha de comunicação institucional, realizar educação ambiental entre os funcionários públicos, né? Isso é de grande importância. Diminuir a quantidade de resíduo que é gerado, a sua segregação, principalmente na fonte, é de suma importância. Agora vamos falar da agenda dos resíduos úmidos. A agenda dos resíduos úmidos está relacionada aos resíduos orgânicos, né? Então, como eu falei, que são os mercados, as feiras, os restaurantes, os hotéis, os criadores de animais e agroindústrias, que vão gerar a matéria orgânica. E tem que ter feito uma gestão, por quê? Porque esses resíduos têm grande capacidade de gerar uma fonte de renda, gerar material esterco, né, material orgânico que pode ser reutilizado. E, de qualquer forma, também diminui a quantidade de resíduo a ser encaminhado ao aterro sanitário, diminuindo custos ao município. Então, temos que realizar programas de conscientização de toda a população, implantar sistema de coleta seletiva, implantar a questão da segregação do lixo, né, da matéria orgânica, do lixo, do rejeito, né, do lixo que vai ser destinado ao aterro sanitário, incentivar a adesão dos municípios ao programa de coleta seletivo, reforma e ampliação das estruturas de compostagem da unidade de triagem e compostagem, acompanhar e fiscalizar o sistema implantado. Então, a prefeitura tem muita questão a ser feita ainda, né? Principalmente nas estruturas que não têm implantado. Então, tem que ter esse plano municipal de gerenciamento integrado de resíduos sólidos para que o próprio município se organize internamente para buscar esses recursos, né? Um custo muito alto. O município não tem recurso para executar essas ações ou para fazer a manutenção, a operação dessas ações. Então, se programe, se busque recursos, se busque parcerias com outros municípios. A agenda de logística reversa, né? Da mesma forma, o município tem que ter o acompanhamento dessas empresas que e da quantidade de resíduos que são destinados à logística reversa. A agenda de planos de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, que é a exigência aos empreendimentos geradores de resíduos, né? Seja eles resíduos da construção civil, de saúde, da indústria, da mineração, do saneamento básico, do transporte, da agroindústria e dos estabelecimentos comerciais. Então, todas as empresas são responsáveis pelos resíduos que são gerados.
O gerador é responsável pelos resíduos que ele gerou. Ele é responsável pela destinação final. O município não pode assumir essa obrigação, né? Então, o município tem que fazer esse cadastramento para diminuir a quantidade de resíduo que o município vai encaminhar ao aterro sanitário, que muitas vezes são resíduos que não são adequados a diretamente ser encaminhados ao aterro sanitário, pela questão da questão do risco, né, de contaminação, da destinação que deveria ser uma reciclagem, uma logística reversa, né? Que o aterro não é a única alternativa para todos os resíduos. Então, essa que é a apresentação do plano, né? E agradecemos a participação de todos. E agora, no momento, temos as contribuições dos participantes aí para a melhoria desse plano. Vamos abrir agora para quem quiser se apresentar e se quiser argumentar alguma coisa, alguma melhoria, né, nesse plano. Professor Marcos, tem mais algo a acrescentar também? Pessoal, tem alguém que queira falar alguma coisa, acrescentar? Algum comentário? É só abrir o microfone, estamos à disposição. Alguma dúvida? Então, só peço que o pessoal que entrou por último aí preenche no chat, tem um formulário, e esse formulário é muito importante para nós fazer o levantamento depois da lista de presença, e até mesmo quem não queira se dispor agora a falar, mas tem algum comentário, nesse formulário também tem a opção lá de você fazer esse comentário lá por escrito, tá bom? Às vezes alguém não está disponível o microfone agora, ou outra situação, que queira fazer isso por escrito, tá ok? Então, a Maria Raquel quer fazer algum comentário? É só abrir o microfone, caso queira. Eu parabenizo o trabalho apresentado, né? E vejo com muito otimismo e entusiasmo, né? Esse ponto que o município chega, né? De ter um plano. Está tendo um eco aí. Às vezes tem algum celular em aberto também. Às vezes tem mais algum participante aí, algum celular no computador, ou 2 celulares. Às vezes dá isso, esse eco. Acho que vou abrir este carro, fone 2. Então, eu vejo, assim, eu parabenizo o trabalho apresentado. Né? Eu creio que, assim, eu tentei ver falhas, mas pode ser que futuramente tenha alguma coisa para ser acrescentada. Mas eu trabalho aqui na Emater, no município. Só um minutinho aqui, Raquel. Eu peço aos colegas que estão ouvindo, se puderem, nesse momento, fecharem o microfone, só a de Raquel está aberta, para não dar microfonia. Eu
trabalho na Emater e geralmente a gente trabalha com comunidades no meio rural. E eu já estou pensando lá na frente com relação à elaboração de um projeto de captação, né, de esgoto numa comunidade rural, no qual o turismo é muito forte. Nós estivemos conversando com a FUNASA sobre isso e o município terá que apresentar, né, um projeto para adequar, né, para a captação do esgoto, principalmente lá na comunidade rural dos Moreiras. Nós vamos estar fazendo algum trabalho assim, com os pequenos agricultores, com aquelas fossas TEVAP, né, de evapotranspiração, e também com relação a esterqueiras, né, para diminuir o contágio, né, o índice de contaminação de contaminação, sim, dos afluentes, né? Os pequenos córregos que tem, assim, geralmente escorrem e contaminam tudo. Tá difícil falar que está tendo um eco, eu não sei se... Está dando para entender, professor Marcos? Desculpa. Se tiver conectado o computador ou 2 celulares aí, vai dar esse eco. Tem que se desconectar de algum deles. Provavelmente é isso. É porque o outro não está dando, não tem som. Ah, sim. Eu estou só no que tem, só estou no celular que tem som. Por isso que está dando isso. Tá? De qualquer forma, Raquel, estamos te ouvindo bem, estamos lhe entendendo, mesmo com esse prejuízo. Quero apenas alertar, Raquel, de que qualquer iniciativa, ou qualquer esforço que você ou qualquer segmento da sociedade queira inserir, ele deve estar inserido dentro desse plano. Por quê? Porque o plano tem ações, tem metas, tem orçamento, tem tudo. Então, ele tem que ter uma lógica para que, e não estou dizendo que é o seu caso, para que as pessoas ou qualquer segmento não queira fazer algo que às vezes seja da vontade, mas que não venha ao encontro, ou melhor, venha de encontro ao que está no plano. Claro que é bom que se resiste, que quando um plano é feito, ele não é um plano só da sede, ele é da área territorial do município, que deve contemplar tanto a população urbana como rural. E a população rural, ele tem que ter um tratamento diferenciado, até porque as demandas, as peculiaridades, as necessidades são diferentes, e as estratégias e o remédio também é diferente. Você bem falou aí, e eu sei, porque eu conheço o seu município, é que a vocação desse município é uma vocação turística. E é incompatível estarem matando a galinha de ovos de ouro, ou seja, estarem aí as pessoas indo, visitando e degradando. Então, tem que ter toda uma estratégia da qual envolva não só o setor do município, da prefeitura que faz a limpeza pública, mas todos os setores, qual seja turismo, educação, saúde. Tem que ter essa sinergia, inclusive com o órgão de extensão, como é o caso da Emater. Então, quando todos falam a mesma linguagem, buscam o mesmo denominador comum, e mais, os empresários são chamados também, eu não tenho dúvida de que esse município tem uma vocação pelo turismo que deve ser visto sob a ótica financeira, sim, mas uma ótica financeira sustentável, para que as pessoas ganhem dinheiro com sustentabilidade, com equilíbrio e responsabilidade com o meio ambiente. E mais ainda, tudo que for pactuado, que o poder público não crie uma expectativa que depois ele não possa corresponder. Exemplo, imaginar que a prefeitura vai ter caminhão para ir buscar resíduo em todos os lugares do município, com essa topografia é difícil. Mas então tem que ter os corredores, tem que ter alguns pontos específicos nas estradas que caminhão possa circular, para as pessoas trazerem para aquele ponto de transbordo. Isso é muito costurado, entendido e feito a muitas mãos.
Aonde vai passar o caminhão, quais dias e qual horário. Se o caminhão quebrou, qual é o veículo substituto? Ou qual o melhor equipamento para essas estradas tão acidentadas, que não seja um caminhão, uma caminhonete. Então, de qualquer forma, aquele que separa, dentro das normas que for pactuado no plano, que o poder público não crie uma expectativa e deixe de buscar, porque senão isso leva ao descrédito. Porque todo mundo quer estar envolvido, mas aquilo que foi combinado não é caro nem barato. Ele é algo que deve haver de via dupla em toda direção para que todo mundo possa sentir o pai, o filho, o irmão dessa criança, desse projeto ou dessa iniciativa. Querer um meio ambiente sustentável, equilibrado e respeitado, acho que é o papel de qualquer cidadão que tem essa sensibilidade ambiental. Parabéns pela iniciativa da Emater, né? É instituição que eu tenho muito apreço e sei que pode fazer um trabalho extraordinário de capilaridade, de levar essa mensagem para a zona rural. E, por derradeiro, ainda dizer mais, que os resíduos na zona rural têm uma peculiaridade. O grande percentual de resíduos produzidos na zona rural é orgânico. Esses orgânicos não precisam, nem podem, nem devem ser invasados junto com os outros resíduos. Esses resíduos orgânicos devem ficar na própria área rural. Estou dizendo isso porque, como gerente que fui na limpeza pública em Viçosa durante 5 anos, foi o meu grande esforço expandir coleta de resíduos na zona rural, e quando a gente coletava, vinha uma quantidade muito grande de material orgânico que não justifica. Na zona rural, você utiliza para fazer biocomposto, você tem como reciclar isso no próprio ambiente. Então, você não vai jogar resíduo orgânico que poderia fazer a ciclagem de nutriente para poder estar sendo coletado como lixo. Orgânico não é lixo, não é descartável. Orgânico pode ser perfeitamente. E isso tem que ser um trabalho feito com a zona rural para que todo mundo entenda. Aí tem que haver uma estratégia do próprio poder público, através de dia de campo, através de alguma emissora de rádio, alguma rádio comunitária, se tiver no município, bem, se não tiver na região, poder levar essa mensagem e chegar lá na ponta. Tá? Isso é um trabalho que vai envolver também a Secretaria de Agricultura, Secretaria de Turismo, envolver os empresários, envolver todo mundo, para que todo mundo fale a mesma mensagem. É isso. Obrigada, professor. Esclareceu mais esses pontos. Mas, assim, nós vamos estar usando esse plano como um livro mesmo de cabeceira para a gente ir seguindo. Né? Todas as orientações, as metas, para que as nossas ações sejam concretizadas, né? De acordo com o plano. E também a gente pede, né, quando a gente precisar, a gente possa fazer contato com vocês, para estar nos orientando também. O nosso objetivo é fazer troca de saberes. A gente não se coloca como algo que só nós temos a verdade ou a sabedoria ou o conhecimento. Pelo contrário, nós não subestimamos o conhecimento nem os saberes de cada comunidade que tem suas peculiaridades. O que eu lhe digo, não como engenheiro, trabalho com resíduos há 35 anos, mas queria deixar isso muito claro para vocês que nos ouvem. Aonde eu fui e aonde eu vi experiências exitosas, não foi porque o pilar principal era a engenharia, não. A engenharia é uma peça fundamental. A principal engenharia é a engenharia social. Não há nenhuma mudança possível senão pela educação. Pode botar o melhor projeto de engenharia, pode comprar o melhor caminhão, pode botar os melhores funcionários, isso é pouco. Se não fizermos com a comunidade, ela envolvida, um amplo trabalho nas escolas, mas de forma contínua, não é começar e daqui a poucos meses já encerrou, não. É um processo que continuamente tem que ser aperfeiçoado. Ninguém tem fórmula pronta, nem fórmula mágica para entender ou transferir para a comunidade nenhuma. Ao contrário, se vocês desejarem ardentemente transformar a experiência aí do município em uma experiência exitosa, que possa ser visitado, porque deu certo, eu não tenho dúvida que a comunidade é capaz de fazer. Se vocês quiserem ser um exemplo para o Brasil, é possível. Mas só é possível com trabalho, com diálogo, com transparência e com o envolvimento. Que não haja o viés ideológico, político, partidário. E aí não é nada contra os políticos, não. Ao contrário,
que haja política, mas políticas públicas, políticas ambientais, políticas de turismo, políticas sociais, que todo mundo possa se entender, ser inserido, ainda que pontos de vista sejam diferentes. Trabalhar com a diferença, buscando denominadores comuns em prol do coletivo, esse é o grande desafio, e é um bom desafio. E eu, como educador, te digo que na missão que todo mundo vai ter, a principal é a da educação, contínua, transformadora, para que a sociedade aí, esse ambiente tão lindo que Deus deu a vocês, possa ser algo para essa e para as futuras gerações. Aliás, quando Deus criou o mundo, ele nos deu o Éden, ele nos deu o paraíso, deu tudo de bom. Quem polui, quem degrada, quem faz toda a lambança é a sociedade. Mas a sociedade, se ela faz mal, ela também pode fazer o bem. Se ela gera resíduo, ela também tem que cuidar do resíduo. Não é esperar que o poder público faça tudo. Não é imaginar que o plano vai resolver todos os problemas. O plano é o planejamento, é uma peça a ser seguido. E ele é algo que ele tem que ser aperfeiçoado. Por quê? Porque o plano foi feito em um determinado momento, dentro de uma realidade. Mas como tudo é muito dinâmico, o plano ele precisa continuamente estar sendo revisto, aperfeiçoado, melhorado. Algumas coisas vão ser feitas, outras vão ficar um pouquinho para depois, mas deve ser algo a ser perseguido, a ser buscado, tá? Eu não tenho dúvida que Deus haverá de me dar a oportunidade, em algum momento, voltar para aí. Eu fui, gostei, já conheci a região, alguns municípios do entorno. Se Deus me der a oportunidade, volto. Se algum dia vocês quiserem fazer um encontro, teria o maior prazer de ir para esse encontro, tomar um café com vocês, bater papo, ensinar vocês, aprender com vocês, trocar experiência e tantas coisas boas que Deus já tem me propiciado. Esse é meu desafio. O sucesso do plano de vocês é o nosso sucesso. Se esse plano lograr êxito, bom para vocês, bom para a agência, bom para o comitê, bom para a sociedade, bom para nós engenheiros que estamos contribuindo na elaboração desse plano. É isso. Muito obrigada, professor, por ouvir. Foi muito bom ouvir, foi muito enriquecedor. Então, e o município tem a pecuária leiteira, né, como carro-chefe. E o curral é um contaminante, né? Isso que a gente quer trabalhar também com os nossos agricultores. Eu chamo que o curral é um contaminante. Depende da ótica como o curral seja gerido. Ele pode ser um problema ou ele pode ser uma solução. Depende da ótica em que cada um veja. Quando eu trabalho com resíduo, minha formação toda de resíduo nessas últimas décadas, estou até publicando agora um livro sobre compostagem, manejo e tratamento de resíduos, inclusive resíduos da criação de animais. Aí lá a pergunta é, resíduo é problema ou solução? Pode ser visto como um problema se mal gerido. Pode ser visto como uma solução se adequadamente administrado. Então, se há uma geração concentrada em um determinado lugar, que no caso é os currais, esse material, se devidamente separado, tratado e transformado em composto, ele pode ter uma finalidade tão nobre, diminuindo a compra de insumos, de adubos químicos, etc. O importante é que nós façamos algo que tenhamos o chamado efeito multiplicador para potencializar, para que os produtores possam ter cuidado de zelar, porque senão aquilo começa a ser lixiviado, contaminando a água dele mesmo ali, dos vizinhos. Ele pode utilizar esse insumo para a própria agricultura, depende apenas do manejo. E não é dizer que é o que se tem hoje, foi criado agora, não. Já existe aí, popularizado em muitas universidades, em muitos países, tá? Projetos simples, fácil de serem aplicados relativamente e que não demandam grandes investimentos financeiros para fazer essas adequações, não. É mais a chamada prática de manejo. Se lá tem um pátio que não tem uma determinada declividade para captar o líquido, para fazer esse tratamento, isso tem que haver algum investimento. Porque quem também não investe, não adequa, aí não tem como ter os resultados adequados. Isso aí é o seguinte, por isso que tem que haver esse trabalho feito com muitas mãos, para que se identifique os principais pontos de problemas, para gradativamente isso sendo solucionado. E toda a experiência bem-sucedida aí dentro do município deve ser uma experiência exitosa para fazer o efeito multiplicador. Tá bem?
Bacana, professor. Muito obrigada por sua palavra. Você gostaria de acrescentar algo mais? Ou volta para Eric? Alguém tem mais alguma pergunta? Tiago? Não, né? Bom, vocês vão receber agora esse produto e depois o outro, na medida que os produtos vão chegando, precisarem interagir com a gente, teremos o maior prazer para a gente adequar as necessidades que, porventura, vocês tenham aí. Com você, Eric. Muito obrigado a participação de todos. Espero que tenha ficado bem clara a apresentação. E só agradecer, né, pela participação. E assim que finalizarmos aqui, vamos entregar o produto 7 para revisão, aprovação. E acredito que até no mês de maio já esteja publicado no site da Prefeitura o produto final. Assim, podemos encerrar a audiência pública de hoje. Muito obrigado pela presença de todos. Um forte abraço, que Deus abençoe a comunidade de Ibitipoca e a gente possa ter um ambiente sustentável, agradável para as futuras gerações. Que Deus os abençoe. Obrigada, gente. Foi um prazer ouvi-las. O Eric Wenderlin de quê? Fiado Cordeiro. Ô, Eric. Oi. Mais tarde você manda o outro link, né? Sim, vou te encaminhar. O outro é que horas? É às 18. 18. Estamos 16h40. Logo teremos o outro. Muito bom, viu, Eric? Você está vendo que agora foi mais tranquilo, mais rápido. Sim. Quero acreditar que a comunidade deve estar satisfeita. Os objetivos foram cumpridos. E vamos em frente. Ok. Até daqui a pouco. Até, professor. Muito obrigado.